Eu lhe pergunto, mas você está livre? Não, eu não estou livre. Neste momento também estou sendo torturado. Então eu entendi que ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é possível que uma única pessoa tenha feito mais milagres em sua vida do que o próprio Jesus? Como é possível que tudo isso tenha acontecido em pleno meio do século XX, sob os olhos do mundo inteiro, e que, no entanto, quase ninguém tenha ouvido falar disso hoje? Ela podia prever o futuro, falar línguas que nunca tinha aprendido, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer aparecer objetos e tantas outras coisas? Bom, na verdade é simples. Yvonne Aimée, uma religiosa em Malétroit, na Bretanha, desafiou a ciência em absolutamente todos os assuntos que se poderia imaginar. Por exemplo, durante os êxtases que ela tinha, flores literalmente saíam de seu corpo. Sim, flores. Pronto, isso foi dito, isso estabelece o cenário. Ela provavelmente era a pessoa mais misteriosa de todo o século XX. E quando a hierarquia da igreja ouviu falar dela, a primeira reação deles foi ser extremamente desconfiada, porque havia, segundo eles, milagres demais. Era suspeito. Então, acomodem-se confortavelmente porque vou contar a vocês como uma simples religiosa bretã se tornou um dos casos de estudo do sobrenatural mais intrigantes de todos os tempos. Antes de começar, peço a todos que considerem fazer uma pequena doação mensal para apoiar o canal, mesmo 1 ou 2 euros por mês. É a única maneira de eu poder continuar fazendo esses vídeos. Vou colocar um link na descrição. Obrigado de coração antecipadamente àqueles que o fizerem. É graças a vocês que esses vídeos existem. Sem vocês, eu já teria parado. Obrigado, vocês são incríveis. Se procura presente de Natal, aqui estão 2 novas ideias. Primeiro, o livro Sua Vida Tem um Sentido. Foi escrito por 20 autores, incluindo Olivier Giroud, irmão Paul Adrien e eu. E a segunda ideia, a Super HQ 1000 Razões para Acreditar nos Milagres. Com 1000 Razões para Acreditar, lançamos artigos sobre a mãe Yvonne Aimée de Malétroit. Vou colocar tudo isso na descrição. Estamos em 20 de junho de 1925. Yvonne está em seu quarto, em Paris, na Avenida de Ternes, em sua residência de jovem mulher. De repente, enquanto ela está conversando com a irmã Marie-Thérèse Mathieu, ela tem uma espécie de ausência. Ela olha para o vazio e não responde mais. Irmã Marie-Thérèse espera intrigada. Ela olha para Yvonne, é como se ela estivesse totalmente ausente, fora de seu corpo. De repente, Yvonne volta a si e diz, eu fui ver algumas almas. Desde 1922, Yvonne começou a mudar, e os fenômenos desse tipo eram cada vez mais frequentes. Mas foi em 1927 que a primeira coisa realmente estranha aconteceu. Yvonne entrou no noviciado mosteiro Malétroit em 18 de janeiro, e então, 10 de maio, a Madre Superiora do mosteiro encontra Yvonne em êxtase. Ela está chorando, mas parece não ver as irmãs que se reúnem ao seu redor para tentar entender o que está acontecendo com ela. De repente, ela exclama, fogo! Então ela cai no chão, o corpo inerte. Tentam acordá-la, mas é impossível. É como se ela estivesse em um coma. Ninguém entende, pois não há fogo visível ao redor ou no mosteiro. Dura 3 ou 4 minutos. Então, de repente, ela volta a si. Perguntam a ela o que aconteceu. E então ela conta que, na verdade, estava a 3. Ou seja, a mais de 500 quilômetros dali, apagando um fogo. Ela teria tido a oportunidade de se apresentar às pessoas que ajudaram a controlar o incêndio. Bom, sua superiora não sabe muito bem se ela está dizendo a verdade ou não, mas ao mesmo tempo é estranho, porque normalmente Yvonne é realista. Ela realiza seu trabalho no mosteiro com humildade. Não é alguém exaltado ou iluminado no sentido negativo do termo. Mas esperem, alguns dias depois o mosteiro recebe uma carta. E adivinhem de onde Detroit? Ouçam, vou ler, não estão preparados. Minha irmãzinha, Yvonne, primeiro, desculpe este papel feio e o envelope horrível. O que aconteceu? Ainda estou toda emocionada. Eu sonhei? Estou louca? Então, querida ao mundo, no meio das chamas e dos estados. Em resumo... Yvonne? Sem você, meu pequeno salvador. Mais uma vez, minha casa queimada. Estou na cama e quebrada de... Mas muito tranquila. Em resumo, Yvonne estava, ao mesmo tempo em seu mosteiro, em Malétroit, na Bretanha, e em Troyes, no outro lado da França. Como diriam os jovens, é uma loucura. Mas é sobretudo muito estranho. Yvonne Aimée teria a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sabemos que na física quântica, em escala pequena, uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é o que chamamos de superposição quântica. E para um ser humano, isso desafia todas as leis da ciência como as conhecemos. E então, esse fenômeno tem um nome. Está em 2 lugares ao mesmo tempo para um humano. Chamamos isso de bilocação. Pronto, bilocação. Bem, agora você pode achar isso um absurdo. Yvonne ligou para um conhecido em Troyes para pedir uma carta. Mas, ouça, na noite de 29 de junho, aconteceu outra coisa estranha. O quarto de Yvonne ficava no 2º andar, em frente ao quarto da mãe, anjo guardião. E naquela noite então, Yvonne, ela estava tossindo, ouvia-se através das paredes mal isoladas. Às 22h15, Mãe Anjo atravessa o corredor e entra no quarto de Yvonne. Lá, ela a encontra na cama, como se estivesse ausente, com a mente em outro lugar.
Ivone fala, mas não com Merrange. É como ela estivesse falando com outra pessoa. Ela diz, mas não adianta você olhar. Você não verá. Ou se você olhar, eu vou sair pela porta, como todo mundo, minha mãezinha. Um tipo de frase incompreensível. Com quem ela está falando? Ivone recobra os sentidos diante de Merrange Guardião. É como se ela tivesse voltado. Merrange Guardião pergunta a ela, mas onde você estava? E com quem você estava falando? Ivone Aimé então explica a ele. Esta noite, Jesus me fez saber que a Madre Madeleine, que é outra religiosa do mosteiro, estava passando por angústias terríveis. Jesus então me disse, cuide dela. E ela explica então que simplesmente foi até o quarto da Madre Madeleine do Sagrado Coração em bilocação para consolá-la. O detalhe é que o quarto da Madre Madeleine fica no primeiro andar. Mary, anjo, guardião desce, ver Madre Madeleine van Senen, que confirma Ivone esteve lá. Mary, anjo, guardião, pede Madre Madeleine explicar tudo. Madre Madeleine conta naquela noite estava sendo assaltada por angústias. De repente viu Ivone em seu quarto. Você está aqui, irmã Ivone Aimé. Como você veio? Eu não ouvi a porta se abrir. Ao que Ivone responde. Isso não importa. Então Ivone Aimé acalma Madeleine e suas angústias. Maddie lhe diz. Está muito bem, mas você vai partir agora. Sim, eu vou partir. Vou observar como você parte. E Madre Madeleine explica que a irmã Ivone saiu pela porta. Deduz-se que ela deve ter retornado ao seu corpo uma vez no corredor. É extremamente perturbador, concordamos, não é? No entanto, as freiras ainda não terminaram de se surpreender. Pois é, porque o negócio é que só naquele ano, Ivone vai bilocar pelo menos 56 vezes. Talvez muito mais, mas enfim, em pelo menos 56 ocasiões no ano, haverá testemunhas para atestar esse fenômeno que são as freiras do mosteiro. E então, as freiras vão verificar se tudo isso é verdade ou se Ivone as está enganando. E chegamos ao famoso dia 21 de julho de 1927, quando naquele dia, as freiras do mosteiro vão verificar ao vivo, se as bilocações são reais ou não. Madre Merrange, outra freira do mosteiro, contará sobre esse dia posteriormente? Ouçam seu testemunho tal como nos foi transmitido? Para esta bilocação tenho prova clara. Ivone era postulante e estava na cozinha. Ela cuidava sobremesas entradas. Ela fazia, como todas as postulantes, o que lhe diziam para fazer. E uma manhã, ela estava preparando um creme qualquer para os pensionistas. Fui à cozinha, precisei perguntar a ela, não me lembro mais qual informação. Ora, a dispenseira irmã Saint-Jean-Le-Beau me disse que a irmã Ivone Aimé está na leiteria. Eu vou lá. Ela foi muito gentil, me recebeu muito bem, mas eu tive imediatamente a impressão de que ela não estava lá. Isso não a impedia de continuar seu trabalho. Ela fazia o que tinha que fazer. Irmã Saint-Jean chegou e me disse baixinho. Você não percebe? Ah, sim. Parece que a irmã Ivone Aimé não está aqui. Eu me pergunto se ela não estaria em sua cela. Ela me disse esta manhã, há pouco tempo, que tinha uma carta muito urgente para escrever. Era necessário que fosse feita e que tivesse que ser enviada sem demora. Vou subir para ver. Suba para ver. Eu fico aqui com a irmã Ivone Aimé. Preciso falar com ela. Estou esperando que ela esteja em condições de me falar. Então, a irmã Saint-Jean subiu. Enquanto a irmã Ivone Aimé fazia seu creme, ela a encontrou sentada à mesa, escrevendo sua carta. Nesse dia, Ivone estava literalmente fazendo duas coisas ao mesmo tempo, no sentido literal, em dois lugares diferentes, na laiterie, preparando cremes, e em seu quarto escrevendo cartas. Quando questionada, ela admite. Sim, estava embaixo e em cima, não teria tido tempo de fazer de outra forma. Entenderam o princípio. Isso acontecerá frequentemente durante todos os anos em que Ivone Aimé esteve no mosteiro. E tantas vezes que as freiras não terão mais nenhuma dúvida. Ivone Aimé realmente tem a capacidade de bilocar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, aí poderíamos pensar ok, mas mesmo assim, talvez todas as freiras sejam cúmplices ou se enganaram em suas observações. E seria normal pensar isso. Mas Ivone Aimé não fará isso só no mosteiro. Há um padre, o padre Paul Labou, que será um grande amigo de Ivone durante toda a sua vida. Ele a conheceu em 1925. No início da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1940, Ivone Aimé vai visitá-lo 13 vezes, estando frequentemente do outro lado da França. Uma vez em 28 de janeiro de 1940, Paul Labou estava na Alsácia com um regimento de infantaria. À noite, exausto e esgotado, febril e teme ter contraído uma doença grave. Ele hospeda-se com locais e se sente tão mal que chama Ivone Aimé. Ele está ciente de suas habilidades de bilocação. Quando, após a guerra, Paul reencontra Ivone Aimé e fala das vezes que Paul teve a impressão de que Ivone Aimé veio visitá-lo. Ivone Aimé lhe diz, uma noite na Alsácia, você estava em um quarto, agitado, febril. Eu me lembro da cama, creme, das cobertas cinzas e verdes, seus sapatos ao lado da cama. Jesus me disse, vá, ele está sofrendo. Eu vim. Padre Paul Labou testemunhará mais tarde. Eu estava exausto, dolorido, febril. Eu não aguentava mais. Eu achava que não poderia continuar meu caminho. Era 28 de janeiro de 1940. O 303º Regimento de Infantaria Cantona, em Wittgenstein, perto de Colmar. Recebi um bilhete de alojamento na casa do senhor e da senhora Guida, grandes, 2 ruas, que me deram um quarto no 2º andar. A cama tinha uma colcha verde. Durante o dia, éramos empregados para cavar trincheiras. E preconceito antitanque.
O frio era rigoroso, 28 graus abaixo de zero, e nevava. Uma noite voltei para a casa dos Guida, febril. Eu tinha pegado um resfriado, deitei-me rapidamente. Joguei meus sapatos de qualquer jeito ao lado da cama. Sentindo-me mal, até em perigo, chamei Yvonne Aimée em meu socorro. Lutei contra a febre que subia. O que aconteceu? No dia seguinte, após uma boa noite de sono, eu estava recuperado sem ter tomado remédio. Yvonne Aimée explica a ele. Sim, acariciei sua testa. Até passei água fresca nas suas pernas e tornozelos que estavam inchados. Você estava com febre. Quando você me chamou, reconheci sua voz. Pedi ao Senhor Jesus que me disse, vá, ele está sofrendo. Mas o que acontece é ainda mais louco. Vocês não estão prontos. Se todos lembram do dia 18 de junho de 1940 como o dia do apelo de Poulbat, houve uma bilocação surpreendente de Yvonne Aimée. Em 22 de julho de 1945, após a guerra, o general de Pau ver Yvonne Aimée em Vannes. Por ter escondido e cuidado de soldados aliados e resistentes bretões durante a guerra, ele até tirou seu cap diante dela de tanto respeito que tinha por ela. Esse não é o assunto. Ela conta a Paul quando o reencontra após a guerra. Outra vez, você me chamou e eu vim. Foi à beira do Reno, bem perto dos alemães. Vocês estavam em 3. Vocês estavam fincando estacas. Vocês estavam de pé como um alvo, no campo de tiro dos alemães. Você me pediu para protegê-los durante o trabalho. Me lembro dos sacos de terra, das escavações, das tábuas alcatroadas. Os alemães não atiraram. E, alucinante, é uma cena muito específica, que o Abade Labut se lembra perfeitamente. Ele escreverá no diário depois. O 3º Batalhão do 3º Treino mantinha então as trincheiras dos postos avançados em Sandhouse, nas margens pantanosas e arborizadas do Reno, entre 2 obras da linha Maginot. Uma tarde, o comando da 9ª Companhia me deu a ordem de consolidar uma trincheira cujas paredes estavam enfraquecendo. Tratava-se de cravar estacas, uma ao lado da outra, para segurar a terra. No entanto, era impossível cravar as estacas sem subir no parapeito. Pensei que meu dever como sargento era cravá-las eu mesmo, em vez de designar um dos meus homens para isso. Então, invoquei a mãe Yvonne Aimée e, em pé no parapeito, cravei com grandes golpes de martelo as estacas que meus homens, ajoelhados, me apresentavam. Eu estava ciente do risco. Do outro lado do rio, eu via as metralhadoras alemãs apontadas para nós, e não parei de invocar Yvonne Aimée quase a cada golpe de martelo. Os alemães me viam, mas não atiraram. Finalmente, à tarde, o trabalho estava concluído. Eu não vi Yvonne Aimée, mas tinha a certeza de que ela me protegia. Mãe Yvonne Aimée poderia adivinhar isso? Depois a mãe Yvonne Aimée conseguiu mostrar em um mapa o local onde estavam as ruínas, onde na noite dessa bilocação, o padre Labut, o tenente Mignan e seus camaradas passaram a noite. Ora, é certo que Yvonne Aimée estava presente em Malétroit, de 14 a 22 de junho, ela participou de uma semana de retiro espiritual, conduzido por um padre Guillaume, com todas as outras religiosas. Yvonne Aimée recebeu a Legião de Honra por ajudar os resistentes na guerra. Na verdade, ela também recebeu a Cruz de Guerra, Medalha da Resistência e Medalha de Reconhecimento francês. E de fato ela merecia, pois não hesitava em correr riscos para missões perigosas. Uma vez ela foi a Paris em pleno 1943 e, infelizmente, o que tinha que acontecer, aconteceu. Ela foi presa pela Gestapo. Ela é então encarcerada na prisão de Chercheminy. E lá acontece uma coisa completamente louca. É novamente o padre Paul Labut que conta. Por volta das 13 horas, chegamos à estação, descemos as escadas do metrô. Mamãe me precedia por alguns metros. No corredor que leva à plataforma, virei-me abruptamente, sem saber porquê, e me encontrei. Yvonne Aimée em trajes civis, casaco, chapéu, granada, óculos. Você, exclamei, tomado de espanto e paralisado no lugar. Ande. O fluxo de viajantes, momentaneamente interrompido pela minha parada, nos empurrou para a plataforma. Um trem do metrô entrou na estação e parou. Mamãe, que não tinha visto a mãe, Yvonne Aimée, sentou-se em um dos vagões de segunda classe. Yvonne e eu entramos no mesmo vagão, mas na outra extremidade. Era uma hora de pico, os viajantes, sentados e em pé, se amontoavam. Yvonne Aimée estava de pé. Eu sussurrei alegremente. Você está livre? A conversa era difícil. As pessoas nos olhavam em silêncio e se surpreendiam, talvez, de me ver falando com uma mulher. Não, eu não estou livre. Estou na prisão. Estou sofrendo tortura de pé diante de um muro. Tenho a cabeça em um torno. Ela havia dito essas palavras estranhas em sussurro. Então, de repente entendi que ela estava em estado de bilocação, que ela estava presente naquele momento, mesmo, simultaneamente, na prisão e no metrô. Você está em 2 lugares? Perguntei. Ela inclinou a cabeça e levantou lentamente, em minha direção. Um rosto de dor. Os olhos me apareceram, ampliados e fixos. As pálpebras não piscavam. Então, ela baixou a cabeça. Era ela de fato. Eu a ouvia respirar. Eu a tocava.
Enquanto isso, o metrô rolava com estrondo. Na estação de Enfer, Rochereau, ele parou. Yvonne amava, sem me perguntar para onde eu ia, sem me dizer uma palavra de despedida, sem sequer me olhar, desceu. No entanto, virou-se na plataforma para me lançar um olhar de aflição e entrou na fila dos viajantes. Ela se tornou subitamente invisível, 3 ou 4 metros antes de pegar o corredor de saída. Meia hora depois, quando Paul Labute chegou ao seu destino, a estação Église de Pantin, após ter trocado de metrô na Porte d'Italie, Marie aparece novamente de repente em um corredor subterrâneo, com um ar assustado, e lhe diz: Reze, reze, se você não rezar o suficiente, me levarão esta noite para a Alemanha. Não conte a ninguém. E ela desaparece. Após levar sua mãe à casa da sobrinha, o padre Paul vai à Capela da Medalha Milagrosa, na Rue du Bac, em Paris, e reza a tarde toda pela libertação de seu amigo. Ele volta às 19h30, à casa das religiosas de Yvonne Aimée, e continua a rezar. Às 21h, ele vai ao escritório de Yvonne Aimée, que está vazio. Ele fecha a porta e continua a rezar, andando de um lado a outro. De repente, ele ouve no mesmo escritório um som surdo, como se alguém tivesse pulado de uma certa altura e aterrissado com os pés juntos no chão. Ele se apressa e vê a madre, Yvonne Aimée, com as roupas que usava quando ele a encontrou naquele mesmo dia no metrô. Ela está em pânico, acha que o padre é um torturador. Ao acordar, ela se surpreende, estar em escritório e reconhecer o padre Labute. Ela entende que seu anjo a salvou. Ele a pegou no pátio da prisão no momento em que prisioneiros eram reunidos. O padre Labute avisa a irmã Vincent Ferrier e ficam surpresos ao entrar no quarto da madre. Yvonne Aimée, eles a veem deitada em sua cama, em um estado estático, com o chão coberto de flores frescas, tulipas e lilazes brancos. Seriam necessários 2 jardineiros para trazer as flores, considerando fevereiro. Não vejo como podemos explicar tudo isso de forma natural. Mas alguns poderiam pensar que todas as freiras do mosteiro, o padre Labute poderia estar envolvido. Então preciso falar disso, porque isso é o mais louco. Em várias ocasiões durante a guerra, a madre Yvonne Aimée bilocou para ir libertar prisioneiros aliados em stalags, que eram campos de prisioneiros geridos pela Alemanha nazista. E várias vezes, os libertados escreveram agradecendo a Yvonne Aimée. Em 25 de fevereiro de 1942, ela foi à Rússia para libertar 3 aviadores alemães. Ela indica como sair do campo e o avião a pegar, apesar da tempestade de neve. Durante a bilocação, Madre Marie ouve Yvonne Aimée em êxtase aconselhando os aviadores. Pouco depois, a esposa de aviadores enviará uma carta de agradecimento ao mosteiro. Outra bilocação teria ocorrido durante o afundamento da frota francesa de Toulon em novembro de 1942. A história lembra o 27 de novembro, mas no dia seguinte e até o dia seguinte, a navegação foi das mais difíceis. Naquela noite de 28 de novembro, Yvonne Aimée tem uma bilocação. E suas roupas molham de água salgada, como se ela tivesse mergulhado no mar, inundar seus lençóis. Também, as testemunhas a ouvem mãe Yvonne Aimée falar como com marinheiros. Não tenham medo. Não, eu não sou a Virgem Maria, é ela que me manda para salvá-los. Rezar para ela, e ela está respondendo a sua oração. Ela guiou o navio para evitar as minas. Shin. Nos anos 60, buscou-se marinheiros que testemunharam ver uma mulher aparecer durante esse evento trágico. Esse evento foi caos com cerca de 100 navios, 7 submarinos e aproximadamente 30 mil marinheiros. 27.888 foram feitos prisioneiros, sem conclusão definitiva. Provavelmente permanecerá um enigma, pois todos os marinheiros já morreram. Mas há ainda outra coisa. Nada menos que 47 vezes, Marie Van Emmer foi buscar hóstias profanadas. Hóstias consagradas ou Eucaristia São Jesus. Recomendo que vejam minha investigação sobre milagres eucarísticos. Eu mostrei um milagre em que uma hóstia apareceu em uma árvore perto da madre Yvonne Aimée para ser fotografada. Deixe-o irem ver isso. Bem, às vezes algumas pessoas profanam essas hóstias ou as sujam, um ato sacrílego, particularmente grave. Yvonne Aimée via visões das profanações e buscava hóstias profanadas mundialmente, até na América do Sul, para protegê-las. Ela voltava com elas e as testemunhas atestavam as hóstias apareciam nas mãos de Yvonne. Havia motivos blasfemos que tinham sido marcados nelas. Na tela, coloco as datas das 47 bilocações em questão e um testemunho interessante. Vocês podem pausar. Ah, sim, e também eu tinha esquecido de falar sobre isso. Às vezes em êxtase, bilocando, perto ouviam línguas desconhecidas como polonês, alemão, português, chinês, espanhol ou até mesmo russo. Isso é o que chamamos de xenoglossia, a capacidade de falar línguas não aprendidas. Therese Neumann foi uma mulher que tinha essa habilidade verificada cientificamente. Dê uma olhada se interessar. Enfim, tudo o que podemos dizer é que as bilocações atestadas na vida de mãe Yvonne Aimée
foram muito numerosas. Contam-se 151 no total em todos esses países. Estou exibindo na tela um quadro resumo de todas essas bilocações. Aqui, neste vídeo, falei apenas de algumas. Mas se você quiser ir muito mais a fundo, pode ler este excelente livro, que entra mais em detalhes, vou colocar isso na descrição. Saiba que, para a maioria dessas bilocações, temos testemunhos de diferentes pessoas que atestam ter visto Yvonne Aimé em um lugar, enquanto também temos outros testemunhos que confirmam que ela estava ao mesmo tempo em outro lugar com eles. Em resumo, aqui está a lista de todas as pessoas que testemunharam pelo menos uma vez essas bilocações. As bilocações de Mãe Yvonne Aimé de Malétroit foram o 17º milagre católico de uma série no meu canal, analisando 100 milagres católicos distintos. Após este vídeo, assista aos 16 primeiros milagres já lançados e inscreva-se para ver os mais de 80 futuros. Na descrição, o link da newsletter edifiant.fr, que envia mensalmente dossiês de qualidade sobre temas da fé católica. É super complementar ao meu canal, então não hesite em dar uma olhada para se formar. Mas ainda não terminamos por hoje. Para o 18º milagre, vou compartilhar previsões e profecias de Yvonne Aimé de Malétroit realizadas depois. Às vezes, Yvonne Aimé conhecia o futuro. Lembra da irmã Madeleine, do Sagrado Coração, do primeiro andar? Em 1924, Yvonne Aimé anunciou que ela morreria 5 anos depois, em 1929, aos 52 anos e meio. Irmã Madeleine repetiu isso e se preparou. Aqui você pode ver trecho do Diário de Marie do Sagrado Coração de 18 de outubro de 1924. Irmã Marie escreve: Minha irmã Madeleine nos anunciou que ela morreria aos 52 anos e meio em 1929. Irmã Madeleine morrerá em 4 de julho de 1929, aos 52 anos e meio. Bem, é muito perturbador, concordamos. Como nas bilocações, não houve uma profecia aqui e ali que se realizou? Não. Estamos falando de 100. De profecias e previsões muito claras que se realizaram com exatidão e que podemos verificar perfeitamente. Sabendo que Yvonne Aimé fazia previsões, pedíamos que anotasse tudo por escrito para provar que ela previu o evento. Em 12 de março de 1925, Yvonne Aimé escreve em seu caderno: Jesus me disse que a Reverenda Madre não veria a aurora de 24 de junho. Não devo dizer nada. A Reverenda Madre na época é Madre, Maria de Jesus. 3 meses depois, 24 de junho, antes da notícia se espalhar, Yvonne Aimé declara que Madre Maria de Jesus faleceu no dia anterior às 11h10. Mais tarde é confirmado que Maria de Jesus partiu às 22h50. Outro exemplo surpreendente, Yvonne Aimé previu claramente a Segunda Guerra Mundial com uma precisão bastante fina. Em 29 de setembro de 1923, em Le Mans, ela escreve ao padre Crété, que lhe pediu para contar todas as suas visões, todos os seus sonhos, todos os seus devaneios, para registros e verificação. Oh, eu ia me esquecer de lhe contar algo estranho. É apenas estranho, mas já que preciso lhe contar tudo, no trem, eu dormi e tive um sonho esquisito. Se é que se pode chamar isso de esquisito, é mais triste. O que eu deveria dizer, e que me custa lhe contar todas essas coisas, eu via aviões lançando grandes cilindros sobre os trens, sobre as estações, destruindo e incendiando tudo. Eu via homens vestidos de vidro subindo e descendo do trem. Pareciam uniformes militares, mas, no entanto, não se assemelhavam em nada aos nossos soldados. Eu estava com o coração apertado e ouvia uma voz grave e suave que dizia: será a prova, a grande prova. O truque é que Os soldados alemães ainda não tinham o uniforme verde, que só apareceu por volta de 1935. Mas ainda mais incrível, alguns meses antes, em 28 de outubro de 1922, Yvonne Aimé teve outra visão muito precisa, que também relatou por escrito ao padre Crété. A visão é um pouco longa, então não vou ler tudo para vocês, mas ouçam estes poucos trechos. Depois eu via demônios se lançarem sobre a Europa, depois multidões lutando, matando-se, dilacerando, multidões fugindo de incêndios, o fogo descendo do céu e correndo sobre a terra. Pouco mais adiante, Então o globo, o mapa mundi, girava em chamas, meus olhos chocados. Neste mapa mundi havia um grande número 17. Sobre a França eu vi um número 39. você entendeu? Exatamente 17 anos após essa visão, estaremos em 1939. Precisa dizer mais? Yvonne até previu a duração da guerra, pois ela escreveu na mesma visão. Logo depois, tive a impressão esse quadro durava 4, 5 anos. É verdade que houve 5 meses de guerra com 4 anos de ocupação para a França. Aliás, em sua carta ao padre Crété, Yvonne Aimé escreve: eu acho que você sempre será meu pai, pois eu o vi idoso. Você tinha bem 75 ou 80 anos. E de fato, o padre Crété terá 75 anos em 1943, pouco antes de sua morte.
o que confirma a estimativa feita por Yvonne Aimée da Guerra por volta dos anos 40. E, no entanto, Yvonne Aimée escreveu isso em 1922. Poderíamos pensar que, ao escrever tantas previsões, algumas delas acabarão se realizando. E que não seria tão surpreendente se a maioria das outras previsões falhassem. Seria apenas coincidência. Por exemplo, é engraçado ver que quando há uma eleição, sempre há alguém no Twitter que a previu anos antes em um tweet. Mas a questão é que entre milhões de pessoas que fazem suas previsões, é normal que por pura coincidência haja uma que acerte. Exceto que, no caso de Marie Aimée de Malétroit, suas previsões se cumpriram. De centenas de profecias que ela fez ao longo de várias décadas e que anotou cuidadosamente por obediência à sua hierarquia, todas se realizaram. Isso elimina a hipótese do acaso. Fazer uma profecia por acaso é como ganhar na loteria. Acontece uma vez na vida. Mas ganhar toda semana por 30 anos é impossível. Sabemos que não pode ser por acaso. É, o mesmo para Marie Aimée. Para quem quer saber mais, há um livro de 150 páginas que estuda essas profecias, subtitulando um caso único de previsão científica na história. Bom, vamos lá, a última para encerrar. Uma vez 25 de março de 1929, ela tem uma visão estranha a ponto de se envergonhar de escrevê-la. Não gosta de se exibir, mas faz por obediência aos seus superiores. Então ela conta: Tive esta noite um sonho curioso. Desta vez me pergunto se não estou meio louca. Me vi em frente à clínica com muitas freiras ao meu redor. Parecia ser um dia de festa. O tempo estava bom. Eu tinha no peito presas 4 ou 5 medalhas, incluindo a Legião de Honra. Eu estava no meio das freiras e parecia ser a mãe delas. Um grande oficial veio em minha direção para me cumprimentar. Outra freira também usava uma medalha. E 20 anos depois, em 7 de agosto de 1949, onde Madre Yvonne Aimée de Malétroit atuou na guerra, ela, já com 4 medalhas, incluindo a Legião de Honra em 1945, recebe a Cruz de Guerra e a Medalha do Rei Inglesa, ou seja, sua 5ª e 6ª medalha, do general Audibert, cumprindo a profecia de 20 anos antes. Yvonne Aimée especificou: Eu estava no meio das religiosas e parecia ser a mãe delas, e de fato... Ela se tornou superiora em 1935 após a profecia. Em sua visão, ela havia escrito: Outra religiosa usava uma medalha. E de fato, mais uma vez, total exatidão, pois em 7 de agosto de 1949, irmã Marie Tuan também foi condecorada por seus serviços hospitalares. Ao longo de sua vida, mãe, Yvonne Aimée de Malétroit, não parou de ter fenômenos sobrenaturais mais surpreendentes, uns mais surpreendentes que os outros. Seu corpo permaneceu até mesmo incorruptível após sua morte, ou seja, não se degradou conforme o processo normal de decomposição. Ela também tinha os estigmas, ou seja, as feridas da paixão de Cristo em suas mãos, pés e lado. Eu fiz um estudo total desses estigmas no meu estudo na igreja. Vá vê-la se não o fez, é extremamente interessante. Mas o mais bonito é realmente sua fé profunda em Deus. Veja nesta carta, ela escreveu com seu sangue, quando tinha apenas 9 anos, todo o seu amor por Jesus. Compartilho com vocês alguns testemunhos de religiosas que a conheceram. De temperamento, mãe, Yvonne Aimée era alegre. Ela queria que fôssemos felizes, alegres. Lá, ela me pareceu alguém muito próxima das pessoas, muito natural, muito humana. Sua vozinha cristalina me cativava. Seu riso tão puro, como o riso de uma criança pequena, seus comentários tão engraçados, às vezes, tudo isso me fazia muito mais bem do que vê-la em êxtase. Ela exalava sua santidade, e é isso que fortalecia minha fé, mais do que todos os seus dons místicos. Essas 3 coisas, humildade, verdade, ternura, eram tão dela que lhe davam a limpidez de uma água clara e fresca. Tinha-se a impressão de que sua alma era uma cascata, que caía do coração de Deus e corria atrás dos homens, para lhes dar esse amor de Deus que ela parecia ter roubado e do qual parecia ter muito mais do que precisava para si, sozinha. E quando eu sentia um pouco de pena dela, ela me interrompia imediatamente, dizendo não, com um gesto muito decidido. Nunca se deve pensar nisso com antecedência. É preciso acolher o desejo do Senhor e sofrer no momento em que Ele o pede, nem antes nem depois. O sofrimento só é suportável quando ele está presente. É no momento em que ele deseja que devemos responder e acolher. Para mim, ela é certamente a grande mística do ano 2000. Veremos isso, não eu? Eu não verei mais, porque acredito que o tempo terá acabado, mas enfim. Naquele momento será bem conhecido. Tenho fé, total nisso. Confiança absoluta. As horas do Senhor não são as nossas, você sabe. Ele está na eternidade, nós estamos na duração. É muito diferente. Na duração é sempre muito longo, mas a eternidade é o presente eterno. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Você também pode se inscrever aqui ou assistir a este outro vídeo aqui. Não se esqueça de visitar o site de 1000 razões para acreditar, para descobrir outros milagres. E um agradecimento sincero a todos que apoiam o canal todo mês.
Deus. Foi o Ignis. Lá